programa está de volta, é primavera e a gente veio até o Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro para fazer esse programa especial para você. Sabe que o Brasil detém a maior biodiversidade do mundo. A flora brasileira está presente em todas as regiões, da mais seca até a mais alagada. Eu vou conversar agora aqui com o Ricardo Reis, que é curador das coleções vivas aqui do Jardim Botânico. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. Obrigado pelo seu tempo, poder conversar um pouquinho com a gente aqui sobre o jardim. Ótimo, estou à disposição. Ricardo, explica pra gente, o começo de tudo assim, qual a diferença entre um jardim botânico e um parque, como existem vários também no Brasil? Então, a gente tem aqui no exemplo da cidade do Rio, né, vários parques, Campo de Santana, Parque Lage, Quinta da Boa Vista, que são parques, né, e mais voltados para a contemplação, para o lazer e tal. Quando você tem já o título de Jardim Botânico, aí já configura uma diferença, algumas diferenças, mas a principal, o Jardim Botânico subentende uma coleção de plantas, tá? É um instituto de pesquisas, que faz ciência e que tem uma coleção de plantas. Então, as plantas aqui são catalogadas, são registradas, são tombadas, tem um banco de dados informatizados sobre elas, né? E a gente, por ter tudo isso, tem que ter uma curadoria que cuide dessa coleção, que é o caso, eu faço aqui a curadoria das coleções vivas. É mais ou menos como acontece num museu de arte. Então existem lá as estátuas, existem os quadros, museus históricos. Então existe um curador. É a mesma coisa que acontece num jardim botânico. Perfeitamente. As pessoas não estão muito acostumadas com essa ideia, mas como aqui é uma coleção de plantas, tem que ter também uma curadoria. E como que é organizado o parque? Existem áreas que têm determinados tipos de plantas, outras áreas outras. Como é que vocês organizam isso? Então, volto a dizer, né? Como somos um instituto de pesquisas, o critério é científico. Científico ou conservacionista, né? Porque existe uma tendência atual, mundial, de priorizar nos jardins botânicos no mundo o plantio de espécies ameaçadas. Se você tem uma lista oficial de espécies ameaçadas em cada país, né? O Jardim Botânico tem que estar atento a essa lista e priorizar o cultivo das espécies ameaçadas aqui. Isso é uma tendência, os governos meio que definem isso. Então a gente tem esse critério que eu acabei de falar, que é conservacionista, e o critério científico para dispor as coleções. O científico é basicamente o seguinte: a gente prioriza aqui separar as espécies por famílias botânicas ou por ecossistemas. Então você tem canteiros aqui só de leguminosas, só de bombacáceas, que são as famílias, né, das plantas, ou um canteiro, por exemplo, de restinga, ou canteiro da região amazônica. Esses são os critérios. Existem plantas nacionais, existem plantas que vieram de fora? Sim, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro tem 205 anos, é uma das instituições mais antigas do Brasil, né? Junto com o Banco do Brasil, Imprensa Nacional e outros. Então a gente tem aqui uma coleção que é eminentemente histórica, tem plantas muito antigas, muito velhas, né? E dentro dessa história, houve momentos onde priorizou-se o plantio de espécies exóticas de outros países. Houve momentos onde priorizou-se o plantio de espécies da nossa flora, né? Eu posso dizer que atualmente, já de 20 anos para cá, a gente tem quase que uma imposição de priorizar as espécies ameaçadas nacionais, tá? Principalmente do bioma Mata Atlântica, tá? Por diversas regras aí que eu poderia falar se você quisesse. Agora, no passado, era muito mais comum introduzir plantas exóticas, do Sri Lanka, das Ilhas de Maurício, da Ásia como um todo, das Guianas, enfim, de muitos lugares do mundo. Então, resumindo, a nossa coleção aqui ela tem mais planta exótica do que nativa ainda. Isso está mudando, mas ainda tem em torno de 60% a 70% de exóticas e o resto de nativa. Vocês têm alguns projetos aqui de educação à ecologia, educação ao meio ambiente aqui no jardim? Sim, nós temos vários órgãos internos aqui, e um deles é a curadoria, tem vários. Agora tem um órgão que se chama SEA, Serviço de Educação Ambiental, aqui dentro. Tem várias pessoas que ficam direto com uma rotina de receber escolas e criar roteiros temáticos aqui para transmitir conceitos de botânica e conceitos de preservação do meio ambiente. Uma questão ambiental como um todo é transmitido pelo pessoal do SEA, sim. Existe uma rotina sobre isso aqui, funcionando direto no Jardim Botânico. Qual
que é a importância, Ricardo, da gente estar cercado pela natureza? Por que o ser humano precisa estar em contato com a natureza? Por que é bom essa vista do verde? Por que isso é importante pra gente? Bom, eu sou biólogo e quase tudo que você me perguntou, a resposta é mais técnica. Mas para isso a resposta é mais intuitiva até do que técnica. Eu diria que a importância de estar cercado pelo verde bom, primeiro, por que eu fiz faculdade de Biologia de Botânica? Porque eu entendo que as plantas são a base da cadeia alimentar, né? A base de tudo. Quando você analisa uma cadeia alimentar, você vê que um come o outro, e no final todos dependem da planta, né? Então você conhecer um pouco mais sobre elas, conhecer um pouco mais sobre as propriedades medicinais, propriedades alimentares, entender isso, ir a fundo nisso, você fica com um grande instrumento para não depender da medicina nem de nada, porque as plantas elas já resolvem tudo para você, se você conhecê-las, né? Entender que elas são a base de tudo e aprender a usá-las melhor, seja na alimentação, seja em outras várias coisas, eu acho que elas são muito poderosas nesse sentido. As plantas elas têm tudo, basta a gente aprender e saber usar. Uma outra questão que chama a atenção, o Jardim Botânico é bastante verde. Se você visita outros jardins ao redor do mundo, eles têm outras características, alguns mais coloridos, outros mais verdes, parques também. Por que isso? É uma característica do nosso clima brasileiro? Isso na verdade é um paradoxo, é um contrassenso meio difícil de explicar, mas que é o seguinte. Na verdade, na Europa, os jardins botânicos de Berlim, da França, poderia dar como exemplo, na Inglaterra, você vai ter momentos do inverno onde, na verdade, eles ficam também monocromáticos, né? Os jardins lá ficam muito verdes, muito cinzas, por causa do rigor do clima, só que eles têm estufas climatizadas que são muito boas e muito reguladas, temperatura, umidade, tudo, né? Na onde eles conseguem manter muita coisa florida, muita coisa bacana para se ver. Aqui no Brasil, teoricamente, pelo clima tropical, a gente tem toda a condição de ter jardins mais floridos o ano todo do que a Europa, os Estados Unidos, enfim. Só que a gente muitas vezes não tem os jardins aqui no Brasil, que eu vejo, eles têm uma tendência de ser muito monocromáticos, muito verdes. E aí a razão eu acho que é mais cultural mesmo. Por quê? Porque como na Europa tem a sazonalidade, né, onde o inverno é muito rigoroso, depois vem aquele calor que dura pouco, então as pessoas se envolvem, existe uma tradição muito antiga das pessoas se envolverem com a jardinagem. Jardinagem para eles não é uma coisa menor, né? Só porque eu estou fazendo jardinagem eu sou um ser inferior, menor. Não, todo mundo se envolve, as pessoas, as suas casas, né? Então todo mundo faz aquele jardim florido que vai durar a primavera, renova e fica tudo muito colorido mesmo. Aqui não, aqui a gente está acostumado com esse calor o ano todo, a gente acha que a natureza vai fazer tudo por nós e a gente faz pouco por ela. Então, flor depende de ter jardineiro, de ter gente mexendo, cuidando, senão flor não vai para frente. Planta com flor tem que ter sempre muito sol na cabeça e tem que ter sempre gente mexendo, cuidando, revolvendo a terra, porque senão elas não duram. Lá eles fazem mais isso, aqui a gente acha que a natureza vai fazer tudo e acaba ficando muito verde. Ricardo, muito obrigado, viu? E parabéns pelo seu trabalho, o Jardim Botânico é lindíssimo. Muito obrigado pela sua participação aqui também. Ok, disponha. Valeu demais o passeio, né? A gente aprendeu várias curiosidades sobre diversas plantas, a gente viu paisagens lindíssimas e assim a gente inaugura a primavera oficialmente aqui no seu programa. Amanhã tem mais, viu? A gente se encontra às 5 horas da tarde ao vivo, sempre as nossas reprises às 2 da manhã e ao meio-dia também. Um abraço pra você e até lá. Tchau!